Olá, seja muito bem-vindo, uma ótima noite, são 21 horas e 17 minutos, está no ar o Sem Edição com o Reinaldo Azevedo e uma certa companhia. Tudo bem, Reinaldo? Tudo bem, Silvinho. Olá, já chegou, deixa o Reinaldo dar boa noite, presidente. Hoje eu vou, eu não gosto do Reinaldo. O Reinaldo pertence, boa noite, telespectador. O Reinaldo pertence àquela categoria da direita que gosta de pensar. E isso me atrapalha muito. Eu gosto da direita burra. A direita burra que vai pra rua, que fica não sei o quê, que quer depredar o Congresso. Eu gosto dessa. Porque essa é boa pra quem? Pro Lulinha, né? As pesquisas. Vamos lá, vamos à notícia dessa segunda-feira, dia 12 de dezembro. Uma rodada de pesquisa do Instituto Datafolha, publicado pelo jornal Folha de São Paulo, aponta que Marina Silva é líder em todos os cenários de segundo turno, mas também aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva reapareceu, voltou ao jogo, como disse o Reinaldo Azevedo. A diferença, por exemplo, entre Marina e Lula, que em julho era de 21 pontos, despencou para 9 pontos. Isso é muita coisa em tempos de Operação Lava Jato, hein? É brutal. Olha, vamos lá. Eu tenho de começar, e não adianta alguém... Tem gente que fala assim, Reinaldo parece galinha choca, ou então galinha quando bota ovo, fica cacarejando. Cacarejo mesmo. Botei o ovo, é meu. No melhor sentido da expressão. Até porque eu sei a quantidade de porrada que eu levei nesses 3 últimos meses, quando eu passei a apontar os exageros da Operação Lava Jato e a forma como eles estavam depredando o processo político. Porque eu não quero investigação, porque eu quero controlar a Lava Jato, uma ova. Para mim, pode investigar tudo, meter todo mundo na cadeia. A única coisa que eu digo é o seguinte, é preciso não jogar, a imagem que eu já usei aqui 500 vezes, a criancinha junto com a água suja. E tem gente jogando a criancinha junto com a água suja. Atenção, câmera, vamos fechar aqui. Vamos lá, Marcelo. Close aqui. Não muito também, porque senão começa a pegar as rugas e é fogo. Tá bem, Reinaldo, você tá bem. Até que eu tô, né? Olha lá. Ó, não tem botox não, hein? Tudo enrugadinho ali, ó. Que hoje com os políticos não é tudo rico. Deixa eu dizer uma coisa. Atenção para esta frase. Todo mundo é culpado. Você entendeu o sentido da frase, não entendeu? O sentido dessa frase é rigorosamente igual ao desta outra frase. Todo mundo é inocente. Quando todo mundo é culpado, todo mundo é inocente. E, para lembrar uma frase da cadeia lá, né, do Carandiru, do filme, do livro do Drauzio Varela, onde todo mundo é inocente, muito provavelmente todo mundo é culpado. Então é o seguinte, se nós vamos igualar o processo político na lama, se não vai haver diferença entre nada, se tudo vai ser reduzido assim, a quem foi que fez? Pegou dinheiro irregular, pegou não sei o quê, pegou caixa 2, é crime, é corrupção, zera. A natureza do crime político, a natureza do crime petista desaparece, como está desaparecendo. Sobra o crime de todos os políticos, e aí, meu amigo, quem tem mais carisma, mais estrutura, mais história, aparece. É o que está acontecendo com o Lula. O Lula está de volta ao jogo político. Não adianta fingir que não. A menos que a polícia o tire. Agora eu pergunto, nós vamos torcer para que a polícia faça o que a política não consegue fazer? Será que esse é um bom país? Eu torço para que o Lula vá preso. Quem não? Que conheça o processo não torce. Agora, nós precisamos ter no domínio da política aquilo que pertence ao domínio da política. O debate foi tomado por uma notável burrice. Os savonarolas, como eu digo, os radicais de meia tigela, resolveram tomar conta. A burrice perdeu toda a modéstia. E vamos pro pau. Ninguém presta. Pega lá, Congresso. Aí eu presto, companheiro. Porque eu tenho história. Tenho história. Eu nunca deixei de ter 25% da população. Olhem direito a pesquisa. Ela é mais grave do que parece. Atenção, sabe qual é o cenário mais significativo? Não é o cenário que a tucanada toda se dana, não. O cenário mais significativo é o quarto, que é o cenário impossível.
O quarto cenário, que é um cenário impossível, em que todo mundo é candidato, são 14 nomes. 14 nomes. E tem todo tipo de E tem Roberto de tudo, Justus. Tem de tudo, é uma arca de Noé. 3 candidatos do PSDB ao É uma mesmo arca de tempo. Noé. Carmen Lúcia. Carmen Lúcia, só faltou nós ali, eu consegui um pouco mais. Tá lá Lula com 24, ele mantém isso? 24. E Sérgio Moro com 11. Junto com a Marina, aliás. Junto com a Marina. Sérgio Moro com 11. O Salvador, o mito, o símbolo, a legenda, o demiurgo, 11. E o Lula 24. Que é praticamente o que ele mantém nos outros cenários. Exatamente. Que são cenários possíveis. Totalmente dentro da margem de erro ali. Que são cenários possíveis. Esse é um cenário impossível. Tem 3 tucanos, tem a Carmen Lúcia. Esse cenário só serve, na verdade, como medidor de prestígio desses nomes. Ele não serve para outra coisa, tá certo? Porque ele nem testa uma possibilidade. Ele testa como é que está a popularidade desses caras. É isso que está sendo testado. Né? Atenção! De março para agora, o Lula cresceu em todas as simulações uma média de 8 pontos. E nunca ele esteve debaixo de tanto pau. Os tucanos, no mesmo período, caíram uma média de 8 pontos. A Marina vence em todos os cenários, aliás, a Folha destacou, a Marina vence em todos os cenários. Ela já vencia em todos os cenários. O grande dado dessa pesquisa de agora não é esse, não. O grande dado da pesquisa de agora é a recuperação eleitoral do Lula. Vamos ser claros? Ou agora nós vamos... Não estou dizendo que a Folha fez isso, eu estou dizendo ao processo político. Nós vamos esconder o que aconteceu porque a gente não gosta? Atenção, direita burra. Atenção, direita burra. A depredação do processo político conduzirá à devolução do poder para as esquerdas. Eu estou dizendo isso há 3, 4 meses. E estou tomando pancada e estão dizendo, porque ele é contra a Lava Jato. Contra a Lava Jato, o cacete. O caramba que sou contra a Lava Jato. Eu lá tenho alguma coisa a ver com a Lava Jato? Continua a investigar. Manda pra cadeia. Faz o diabo. Agora, vamos preservar as instituições. Quando um Supremo Tribunal Federal faz a coisa certa, como fez o nosso, ao derrubar a liminar do Marco Aurélio, que era ilegal, vamos parar de atacar o Supremo por isso. Porque a liminar do Marco Aurélio era ilegal. Mas ele não é obrigado a cumprir a determinação judicial, porque afinal o juiz pode, né? Tem isso assim, o juiz chega expulso o jogador fala, não saio, foi essa comparação que fizeram. A comparação não é essa, não. A comparação é outra. O jogador comete uma falta, o juiz fala, paga 30 flexões. O juiz pode fazer isso? No futebol não, né? Não, né? Não. Mas comparado com o futebol, né? Sim. Ele vai ser expulso se ele fizer isso. Essa liminar do Marco Aurélio é crime de responsabilidade. Vamos chamar as coisas pelo nome? Crime de responsabilidade. Aí vem milhões de memes. Não, porque eu... Sem dar conta, inclusive, do que ia acontecer com a PEC do teto e o Diabo 4. Né? Agora nós temos Lula como primeiro candidato, em primeiro turno, em todas as simulações, numa aproximação vertiginosa com os tucanos, porque ele empata, atenção, ele vence todos os tucanos, ele está na frente de todos os tucanos. Ele está 2 pontos à frente do Serra e, se não me engano, 4 à frente de Alckmin e Aécio, na margem de erro. Mas está. Né? 35 a 37 Serra, acho que por aí. Então, na margem de erro, ele está numericamente à frente. Ele só perde para a Marina por 9 e já foi 21 de diferença, em março. É isso mesmo. Portanto, ele está em ascensão inequívoca. Não depredem o processo político. Não existe vácuo em política. Brasil não são os Estados Unidos. Esse negócio de que vai aparecer um Trump aqui, mais bonitinho, feito justos.
Não é assim que a música toca num país com as carências, com as misérias e com a história que tem o povo brasileiro. O que é? Perdeu todo mundo a razão? Perdeu todo mundo o juízo? Não é assim, não. Não é assim, não. Não vibrem quando um ministro monocraticamente manda prender o presidente do Senado e do Congresso. Por mais bandido que ele seja. Vamos fazer as coisas segundo as instituições. Até porque a outra pesquisa da Datafolha do domingo também é devastadora. Exatamente. Também é devastadora. 51% de ruim e péssimo para Temer. Só 10% de ótimo e bom. A Dilma caiu quando o ótimo e bom dela era 13%. Será que a situação piorou tanto assim? Não, o que piorou foi a percepção. Embora a situação não esteja boa. E não está. E não está. Caminhamos para 13 milhões de desempregados. Né? Então a situação está ruim. Aí vai 62% dizer não, queremos eleições já. Que eu achei lindo. Queremos eleições já. Aí vai fazer o teste eleitoral, quem está na frente é o Lula. Aí a grande questão que vai para a internet, mas ele pode? Olha, eu vou responder se pode ou não. Que de novo vai tocar nas gambiarras que o Brasil faz. Eu vou responder se pode ou não. Agora, atenção, antes de responder se pode, é preciso que a gente pergunte como foi que a gente chegou aqui. Né? Então vamos ao se pode. A lei do ficha limpa, que é uma gambiarra, a lei da ficha limpa, que é uma gambiarra, proíbe as pessoas serem candidatas se tiverem condenação em segunda instância. Isso. O Lula não tem ainda nem em primeira. Só réu, né? Ele só é réu. E, portanto, candidato ele pode ser. Mas e se ele ganhar, Reinaldo? Não tem a votação do Supremo que se réu não pode ser nem substituir o presidente temporariamente? Ah, que maravilha! Chegamos ao ponto. Não há lei eleitoral que proíba o Lula de ser candidato, se a eleição fosse hoje. Só que muito provavelmente depois o Supremo ia ter que decidir se ele pode ou não tomar posse. Um Supremo barrar um candidato... Imagina o Supremo barrando um eleito? Reinaldo, isso não vai acontecer. Um conjunto legal que permite isso evidencia que o sistema está corrompido. E sabe por que o sistema está corrompido? O sistema não está corrompido porque ele nasceu corrompido. O sistema está corrompido porque ministros abelhudos do Supremo e porque o judiciário abelhudo foi legislar. O Brasil não tem tradição conservadora, o Brasil não tem conservadores. O Brasil costuma ter reacionário idiota. Conservador, não. O Brasil costuma ser esses bananas que querem preservar as injustiças do Brasil para poder desfilar com a pança cheia. Pensamento conservador, não. O pensamento conservador significa conservar instituições. É isso que é ser conservador. É mudar segundo as instituições. É fazer, para usar a imagem do Chesterton, um conservador católico, pintar o poste sempre para que, sendo velho, seja sempre novo. Eu já usei essa imagem aqui. E sempre funcione. Então, tem de conservar instituições. O Supremo Tribunal Federal não pode legislar. E está legislando. Aí hoje eu vi o Barroso, estamos vivendo uma crise. O Barroso vai falar de uma crise do STF. O Barroso é aquele que votando um habeas corpus, michuruca, resolve discriminar o aborto até o 3º mês, como se ele fosse legislador. Tem uma marcha da insensatez, tem uma marcha da irresponsabilidade que está em curso, com alguns babacas na internet incentivando o pega pra capar e atacando todo mundo que sugere um mínimo de prudência. O que é? Tem gente que está querendo que o Lula seja reeleito para poder continuar a fazer do antipetismo uma profissão? A minha profissão não é ser antipetista. Eu quero, inclusive, adoraria que o PT acabasse. Dentro da lei.
Que eu tenho mais o que fazer do que ficar combatendo esquerdista. E do que ficar gritando, fogo, fogo na floresta. Burrice, ignorância, prepotência, falta de perspectiva, falta de análise, desonestidade intelectual. É isto. É isto. Agora tá aí. Vamos dar um jeito do Lula não ser... Olha, o PT tem uma máxima, falsa como nota de R$3, que tudo que tá aí é contra o Lula, não é isso? É só pro Lula não ser candidato. Até ontem, isto era falso em si, porque é falso, e também inverossímil, porque o Lula estava lá embaixo, perdia de todo mundo. Continua falso, mas agora é verossímil. Agora é verossímil. Agora eles têm como... Mas calma que não acabou. Eu vou encher mais o saco. Eu vou encher mais o saco desses conservadores michurucas, idiotas, cretinos, desinformados. Direita burra. Isso tudo aí, que está aí, é sem reforma da Previdência. A reforma da Previdência não está na rua ainda. Ela vai entrar. E é impopular, né, Renan? E agora eu quero ver, aí eu quero ver. Eu quero ver um Lula que já está na frente, junto com Marina hoje, que já se opôs à reforma da Previdência, e à PEC do teto. Eu quero ver quem do outro lado vai ter coragem de dar cara para defender a reforma da Previdência. Mas, não fazendo a reforma da Previdência agora, quando será? Nunca. Ó, para baixo a gente vai. Porque ou se faz a reforma da Previdência nesses 2 anos, ou alguém imagina um candidato de 2018, e quero mais, vou dizer para você, farei a reforma da Previdência, custe o que custar. Vai, quem vai fazer? Quem vai fazer? Vamos brincar de ficar saindo da rua, pedindo fim do Congresso, fora Renan, fora não sei o quê, fora o Diabo A4, vamos? Vamos lá. Ninguém toca na Lava Jato, a Lava Jato é intocável. Claro que é intocável. Intocável dentro das prerrogativas da investigação que ela tem de fazer. Ela não é intocável como agente político, porque ela não é um agente político, não deveria ser um agente político. Até porque tomem cuidado, eu já vou entrar num outro tema. O Renan tem 11 inquéritos. 11 inquéritos. Eu estou cobrando há 2 anos e meio, e todo mundo sabe, que o Rodrigo Janot apresente pelo menos uma denúncia. Porque aquela denúncia lá não tinha nada a ver com Lava Jato, é a denúncia da mulher dele lá, da amante. Que surgiu em 2007. Surgiu em 2007. Um peculato. É. Eu estou cobrando. O Renan começou a ser investigado antes de Eduardo Cunha. O povo por aí não tem muita memória, eu tenho. Se a coisa que do velhinho até agora não foi prejudicada, é memória. Outras coisas também não, mas a memória continua intacta. Aqui. Estou cobrando. Saiu uma denúncia. Você foi ler, certamente, Silvio, dedicado como eu. Aqui está. Denúncia fraca. Fraca. A chance de não dar em nada isso aí? Até pela cifra, né, Até Reinaldo? pela cifra. A cifra chama atenção em tempos de petrolão. Né? Atenção, se o Renan for 10% do que dizem dele, por 800 mil não dá nem bom dia. Depois de 2 anos e meio, com 11 inquéritos, a denúncia que sai... Mas assim, era para ser uma bomba, aqueles traque, como é que chama aquilo traque? É isso mesmo. É um traque. Ou biribinha, como Biriba. diz lá no interior de São Paulo. Era para ser uma bomba atômica, uma biriba. É isso que eles têm lá contra o Renan? Quer dizer, nós vamos fazer tudo agora abaixo do berro? E eu estou entre aqueles que acham que o Renan não deveria... nem mais ser eleito pelo povo alagoano, quem sabe, em sendo verdade, boa parte das coisas, preso. Agora, vamos parar de fazer a coisa na base do alarido, na base do calor, na base da gritaria, na base do ódio. Na base do ódio.
na base dos culpados de sempre, porque isso não é filme Casablanca. Não é isso? O fim do Casablanca, o Louis com o Rick, né? O início de uma bela amizade, ou então, quando tem lá o atentado, diz assim, prendam os suspeitos de sempre, não é isso? Quando matam o chefão alemão. Não, a política não se faz assim. Política não se faz assim. Tem imbecil achando que política é o reino dos absolutos. E política é o reino dos relativos, dentro de parâmetros éticos, mas política é o lugar dos 50 tons de cinza, sem sacanagem, né? Mais ou menos minha camisa, com tons de cinza. Esse não é o lugar dos absolutos. Porque o lugar dos absolutos é esse que eu digo. Todo mundo é culpado, todo mundo é inocente. O sentido é o mesmo. O sentido é o mesmo. A direita burra está pavimentando o caminho do Lula. Ah, não vai ser ele porque ele vai ter preso. Não interessa o caminho da esquerda. Que agora, e a partir do ano que vem, tem como seu instrumento de luta reforma da Previdência, reforma trabalhista, principalmente reforma da Previdência. Aí eu quero ver. Aí esses espertos que achavam que eu, como é que é? Ai, o Reinaldo tá tão estranho. Estranho? No pino com o traseiro. O traseiro todo mundo tem. Orelha. Né? Agora, pensar, estudar o processo político, não, é diferente. É diferente. E as coisas podem ficar muito azedas. Muito azedas. E lembre-se, como eu digo sempre, país não fecha, tá? País não fecha. País vai piorando, não fecha. Vai indo. Não tem uma hora que você põe a plaquinha lá. Fechado. Vai indo. Passa-se o ponto. Passa-se o ponto. Não se passa o ponto. Né? E aí fica essas coisas. As pessoas me mandam, mas você acha que o Justus teria... Eu não tenho nada contra o rapaz, talvez até ele possa... O problema é assim, que é? Nós estamos procurando soluções mágicas? Quer dizer, criam-se circunstâncias para que o Lula volte a ser um definidor da política brasileira e depois as pessoas reclamam? Qual é a dificuldade que as pessoas têm de saber que 2 mais 2 são 4? Eu não tenho dificuldade nenhuma em reconhecer isso. Eu, o tempo todo, estava pensando justamente nesses riscos. E também chama atenção para uma outra coisa. Há uma hora em que as coisas assumem a seguinte dinâmica. Para lembrar uma frase do Humberto Eco, aliás, sobre o Casablanca, justamente, que eu citei. Diz assim, por que o Casablanca faz tanto sucesso? Ele diz, sabe por que faz tanto sucesso? Porque tem tanto clichê no filme, né? E aí ele conclui, 2 clichês irritam, 100 comovem. Tem uma hora que de tal maneira as pessoas vão se acostumando com a rotina da chamada sacanagem, de tal maneira você vai narcotizando as pessoas com o escândalo, com escândalo, com escândalo, com escândalo, com escândalo, que o escândalo deixa de ser escândalo. E o escândalo passa a ter uma rotina de normalidade. E dentro da rotina de normalidade, como diria Padre Vieira, quase se não sente. E a partir daí, você passa a fazer as escolhas, As pessoas passam a fazer as escolhas sabendo que política é mesmo um escândalo. Então, sendo mesmo um escândalo, vamos lá para aquele que talvez tenha alguma condição de resolver. Então, cuidado. Quem apostou que vai no berro, no grito e no resolver, não vai resolver assim. Não vai resolver assim. Cuidado com os falsos profetas que andam por aí, alguns deles, inclusive, ganhando muito dinheiro com especulação. Porque o cenário de caos interessa. Se vocês acharem que o cenário de caos é ruim para todo mundo, não é. Nunca é. Nunca é. Para alguns é sempre bom. Para quem lucra com especulação, é bom. E aí, para quem lucra com especulação, faz sentido dizer que as coisas estão sempre ali à beira do abismo e que qualquer tentativa
de normalização do processo político significa um acordo por cima das elites, não sei o quê, porque querem acabar. Eu adoro a expressão querem acabar com a Lava Jato. Quem querem? Quem querem? Uma pergunta que gramaticalmente e evidentemente não faz sentido, é só para provocar. Quem querem acabar com a Lava Jato? Quais são as ações para acabar com a Lava Jato? Como é que a Lava Jato, com o poder que tem, alguém quer acabar com a Lava Jato? Vaza, nós publicamos na Veja, uma denúncia que está lá o presidente da República como protagonista. Ah, a Veja deve ter guardado? Não. Se eu tiver uma denúncia, eu publico. O papel do jornalismo, né? O papel da imprensa não é guardar sigilo. Ah, tá falando isso só para acomodar uma ova. Se eu achasse que não, diria. E todo mundo sabe disso. Nós não temos que guardar sigilo. Eles têm. Eles têm. Olha a quantidade de gente presa, a quantidade de gente que vai ser investigada, a quantidade de... Não, ninguém está querendo acabar com nada. Agora, vamos preservar os espaços das instituições. Senão eles voltam. Ora bolas. Por que não voltariam? Né? A única chance de triunfar um pensamento que não seja esse pensamento de fim de mundo que as esquerdas costumam fazer é o espaço em que as instituições sejam respeitadas. Fora disso, eles navegam no caos, a gente não. Espero que tenha caído a ficha de alguns grupos, de alguns movimentos, né? Desse povo que vai pra rua, não sei o quê. Espero que tenha começado a cair a ficha. Com esse aprendizado. Né? Espero que sim. Ou vão pra rua agora pedir a cabeça do Michel Temer também. Ou vamos pra rua pedir a cabeça de todas as pessoas que estão citadas lá. Algumas, inclusive, com citações que não tem crime nenhum. Pediram dinheiro pro cara lá, se deu, não deu, mas não tem nenhuma evidência de crime. Não ali, pelo menos. O caso do Heráclito Fortes, o caso do Dornelles, o caso da Cátia Abreu. Ali não tem crime. Mas tá lá, né? Tá lá. E eu gostei quando o cara diz assim, todo ofendido, né? Cátia Abreu me ligou, onde já se viu? Porra! Você sai comprando todo mundo por aí, fica bravo porque recebe uma ligação? E sem evidência de crime ali. Não tem, pelo menos. Não sei se vem na delação depois. Então, ó. Hora de baixar a boleta. Porque senão, teremos realmente dias nada interessantes. Muito interessantes do ponto de vista do pensamento político, mas muito desinteressantes do ponto de vista da narrativa, do que vai acontecer na rua. Porque, calma, a esquerda ainda não está na rua. Ela ainda não está na rua. Ela ainda não foi falar em nome dos velhinhos. E sem reforma da Previdência, não tem teto de gastos. Sem reforma da Previdência, a gente não sai do buraco. E até que ponto, Reinaldo, você acha que isso pode contaminar o Congresso para aprovar não só a reforma da Previdência, como toda a agenda Contamina ao colocada? contrário, né? Contamina ao contrário. Hoje eu fiquei sabendo, por exemplo, que já tem um partido forte da base que não quer indicar ninguém para a comissão da reforma. Eu acho a PEC do teto passa no Senado. Uhum. Passa. Essa adiantada. Essa está adiantada. Uhum. Passa, né? Teria ficado para as calendas se tivesse acontecido lá Renan deposto, Jorge Viana no lugar e tal. Não. A PEC do teto passa. A reforma da Previdência vai ser muito, muito, muito difícil. Alguma reforma vai passar? Vai. Qual? Será uma reforma suficiente para que os agentes econômicos passem a confiar de novo no Brasil e digam, não, olha lá, esse povo está, né, esse país escolheu mexer ali na questão fulcral do seu desequilíbrio, que é a questão da Previdência. Eu duvido um pouco. Duvido um pouco não, duvido muito. Duvido muito. Eu insisto, se hoje os políticos estão debaixo de vara, por esse clima de suspeita generalizada, que não distingue mais nada,
É tudo político, é tudo safado, é tudo sem vergonha, é tudo não sei o quê. E digamos assim, isto é uma abordagem, vamos lá, só para ser preciso, é uma abordagem, ou para ser espacial no raciocínio, é uma abordagem que vem pela direita, né? Essa é uma abordagem que vem pela direita. Essa coisa mais duramente moralista e não sei o quê, né? Se hoje os políticos estão nessa, aí, vem pela direita, né? Minha direita. Aí virá a onda pela esquerda. E, evidentemente, aí sim. E essa onda pela esquerda, ela não vem só com os esmulambentos de rua, com máscara, não sei o quê. Não. Aí ela vem junto com as pressões corporativistas. Ela vem junto com os sindicatos, por exemplo, né? De trabalhadores. Que são organizados, né? Centrais sindicais, grupos de aposentados, de não sei o quê. Né? Aí você vem, ou seja, você traz junto uma pressão que é do eleitorado. O necessário, atenção para isso, é a frase mais importante dessa minha peroração aqui. A reforma da Previdência pedia e pede a construção de um consenso mínimo neste período, entre sociedade e políticos, ou entre setores importantes da sociedade e os políticos, especialmente os setores da sociedade que depuseram a Dilma. Só que os setores da sociedade que depuseram a Dilma junto com os políticos, esses setores resolveram romper com os políticos. Em benefício do quê? Rompeu porque ninguém quer sacanagem. Mas espera a sacanagem ser demonstrada, evidenciada e julgada? Quer dizer, como é que você rompe? Quem foi que operou a queda da Dilma? A Dilma caiu porque tinha um crime de responsabilidade lá, inequívoco. Inequívoco. Caiu porque... Mas ela caiu também porque ela perdeu as condições de governabilidade. E houve a associação explícita entre setores da sociedade e boa parte da classe política. Essa união foi muito breve, ela não resistiu, não resistiu a esses savonarolas, como eu chamo, a esses radicais de minha tigela, que não quiseram esperar nem o processo. Veja, eu não estou pedindo para não investigar, estou querendo que o processo siga o curso da lei. Isto se rompeu. Os políticos, e agora? Eles estão sem esse apoio, ao contrário, estão querendo a cabeça deles. E o lado que perdeu no processo ensaia a sua recuperação. Né? E já se recuperou, em parte, como as pesquisas evidenciam, e já se recuperou, em parte, sem ter havido um embate distributivo, porque esse embate distributivo ainda não aconteceu. Vai acontecer. Quer dizer, talvez aconteça. Né? Isso não aconteceu ainda. Aí sim, você passa a flertar com perigo. Né? Era para isso que o tio Rei estava advertindo faz tempo. Né? Você não foi claro? Fui claro, sim. Fui claro, sim. É que às vezes as pessoas fazem a escolha pela cegueira. Eu fui muito claro. Estava muito claro o que eu estava falando. Estava muito claro os riscos, estavam implícitos. Risco que continua. Risco que continua. Né? E que não vai cessar. Atenção, vazaram, acho que agora como um vazamento do Globo, também são 3 dos 77, acho, né, do Odebrecht? Acho que são 77. Tem 3... Você fala a quantidade de delatores, entre aspas? Delatores, sim, né? São 77, acho que são 3 os vazamentos, até agora. Faltam só 74. Teve mais um, né, agora, está contando o terceiro agora, agora há pouco. Agora há pouco. Só falta 74, gente. Inclusive do Marcelo. Inclusive do Marcelo. Só 74. O Reinaldo está querendo me aconselhar. Não. Quero que as instituições funcionem e que cada poder se limite a ficar na sua esfera. Eu quero que cada poder fique na sua própria esfera e que o Ministério Público fique na sua própria esfera.
para ver com quem os marcianos que chegarão vão conversar. Não pensem que o Brasil está imune à desagregação social. Isso é uma burrice. Não está. Não está. A gente tem miseráveis o bastante aí para que as coisas entrem numa dinâmica da qual não se sai tão facilmente. E países podem piorar, podem perder o rumo e perder o rumo por muitos anos. Por muitos anos. Ah, não, o Brasil é sólido bastante para... Não, não é não. Ninguém é sólido bastante para destruir instituições. Então vamos com calma. Lava Jato, intocável, fazendo o seu trabalho dentro das regras, dentro das leis, sem querer ser legislativo, sem querer ser executivo, sem querer ser judiciário, sem querer ser líder espiritual, sem querer ser líder estético, sem querer ser líder ético. Fazendo o seu trabalho. Notável trabalho. Não? É isso que eu tenho pregado faz tempo. É a melhor defesa que eu tenho para fazer da Lava Jato. Porque se o povaréu for para a rua para o pau comer, não pense que Lava Jato se preserva também não, hein? Porque aí vira... Ó, nada como uma crise daquela para valer para transformar herói em bandido. Não é assim que a música toca. É bom que essa classe média mais radicalizada, tal, se lembre dos muito pobres do Brasil. Para citar Caetano Veloso e Gilberto Gil, né? O Caetano não gosta de mim, mas não interessa. Né? É bom que essa classe média se lembre dos pretos e tão pobres e dos pobres e tão pretos. Antes de começar a ter chilique com as instituições. Isso aí. Reinaldo Azevedo, 21 horas e 55 minutos. Gostei. Um pouco apocalíptico, mas de qualquer modo, desculpa, né? Eu tinha divertido para isso. E apanhei muito, eu estava certo. Lamento. Temos mais um programa ainda antes de 2016 acabar, certo? Segunda-feira, certo. Encontro marcado, né? Encontro marcado com Augusto, né? Com Augusto. Augustinho, tô com saudade. No meio da tarde, numa retrospectiva. retrospectiva, tá Roda Viva. Ah, Roda Viva. Numa retrospectiva, no meio da tarde, repassando tudo que aconteceu no Brasil e não foi pouca coisa. Obrigado, Reinaldo. Até segunda-feira. Até segunda, tchau. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência e depois tem o repeteco do programa lá no blog do Reinaldo Azevedo. Até a segunda-feira que vem. Tchau.